E aí, travesti? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tô bem. Ensina pra galera como fica bem. Você pega 2 ovos, dá pra fazer com açúcar. É de micro-ondas, então é bem fácil. Salve, salve, galera. Eu sou o Astro, redutor de danos pelo Centro de Convivência Edley, psicólogo. Eu sou a Danê, redutora de danos pelo Edley, artivista e estudante. O Centro de Convivência Edley é um centro de cuidado, né? Pensando no uso de substâncias e em reduzir os danos, riscos e na prevenção combinada desde 1998. Esse podcast faz parte do projeto Pega a Visão, que são ações de redução de danos no contexto da prevenção combinada. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre o Edley. E hoje a gente tem 2 participantes aqui, muito massa. Tá sabendo? Eu ouvi falar. Você ouviu por aí. falar? Sim, eu ouvi falar. Então, muito obrigada por vocês estarem participando aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho de quem são vocês, pra gente dar início no nosso assunto. Quem quer começar? Eu posso começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é José Fernandes Júnior, meu apelido é Zeca. E fui convidado, né, para participar desse podcast. Sou da Zona Leste de São Paulo, de origem, né? Já tenho 57 anos, já dei um rolê e tal. Fiquei aí uns 12 anos em situação de rua por desestruturação do núcleo familiar de um irmão mais novo que enfiou os 2 pés na jaca com bagulho de droga e tal. E durante o tempo que eu fiquei na rua, frequentava bastante a convivência do Edley, quando ela era na galeria do reggae. E é isso. Oi, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Ana Luísa Uai. Eu sou jornalista de formação, sou redutora de danos. Já estou na Edley faz 7 anos. Também sou conselheira no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é uma organização que trabalha com mulheres migrantes em conflito com a lei. Estou como coordenadora de advocacy aqui no Edley e também como coordenadora geral. E aí a gente já começa nesse clima, né, de kkkkk, perguntando o que é pipipi popopó, o que é o Edley e como ele funciona, Ana Luísa? Bom, gente, o Edley, né, o Centro de Convivência Edley, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha com redução de riscos e danos associados à política de drogas, né? Então, o Edley hoje, ele tem alguns núcleos, né, que é algumas frentes de atuação. Tem o núcleo de redução de danos, né, que é o núcleo de PRD, Prática de Redução de Danos, que vocês fazem parte. Tem o núcleo de advocacy, que é o núcleo que eu faço parte atualmente, que é um núcleo de incidência política. A gente vai falar um pouco mais disso, mas pensando que redução de danos também é garantia de direitos e participação na política. O núcleo de comunicação, que é o núcleo que eu fazia parte, e só esse ano que eu migrei de núcleo. O núcleo de ensino e pesquisa, né, que é também a gente pensar que conhecimento também é redução de danos, acesso à informação. A gente também dá formações para serviços, para outros profissionais também que trabalham com saúde, com assistência social. E, enfim, né, tem também os núcleos que são um pouco mais de trabalho interno, né, que é o núcleo do Conselho Operativo, numa gestão mais estratégica do Edley, e o núcleo administrativo. Então, resumindo assim, bastante, essa é a nossa atuação atualmente. Interessante, né? Por que um centro de convivência e por que o nome Edley? Então, eu participei do curso, né, que abriu na semana passada, e a Andréa Domânico, que é uma das fundadoras do Edley, junto com a Cristina Brits, ela falou um pouco, né, dessa história do Edley e por que virou um centro de convivência. Então, vou tomar emprestado aqui, mas dando os créditos à Andréa, que é maravilhosa e fez essa aula inaugural falando, né, de por que virou um centro de convivência. Então, ela falou um pouco, né, sobre como a importância que foi fazer redução de danos numa época, né, ali anos 80, anos 90, que a redução de danos, inclusive, era criminalizada, mas de como estava num momento ali de muito uso de cocaína injetável, e aí a redução de danos nesse contexto, né, do Edley começou com a troca de seringas, distribuições de seringas novas, né, para pessoas que faziam esse uso, muito na prevenção do HIV. E então,
conforme foram tendo, né, essas ações que elas eram feitas, inclusive numa balada na Zona Leste, ali perto da Penha, que chamava Ledsley. Então, vamos não sai de lá, velho. Essa... Bater cartão lá. Ah, é? Muito bom. Mas era a cachaça que a tia fazia lá numas pingas de molotov lá. Ô, louco. Enfim, esse, inclusive, já aproveitando a pergunta, já é a versão 1 do nome do Edley, porque o principal foco ali das ações era a balada Ledsley. Eita porra, não peguei não. Mas então, né, era esse trabalho que era feito, inclusive, entre pares, né, das pessoas que também faziam uso de drogas, e faziam-se reuniões, né, que eram, inclusive, em um outro lugar, que ainda não existia, né, o Edley como um centro de convivência, nem com um CNPJ, mas isso estava, pelo que a Andrea foi contando, né, isso estava incomodando as pessoas que trabalhavam no lugar onde faziam essas reuniões com as pessoas que também eram usuários, também eram redutoras de danos. Então a Andrea falou que eles viraram e falaram, tudo bem, a gente não é bem-vindo aqui, então a gente vai fazer o nosso próprio rolê. Então conseguiram um espaço para justamente fazer um centro de convivência, né? Que também a ideia era sair um pouco, né, do contexto do uso, mas também poder discutir outras coisas, discutir a própria organização, discutir redução de danos entre pares, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Mas mais ou menos isso, porque que um centro de convivência e a versão 1 do nome do Edley. Aí a versão 2 do nome do Edley é por causa do Raul Seixas. Porque na música, né, ele diz, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Ledsley e Raul Seixas tem tudo a ver. Então pronto. A gente já junta as duas versões em uma. Né? Ana Lu, o que é redução de danos e quando esse nome passa a ser usado, assim, para essa prática? Então, a redução de danos, acho que o Zeca, inclusive, pode me ajudar aqui a responder depois, mas eu entendo a redução de danos como uma ótica de cuidado, né? Como é que a gente pensa num fenômeno que é o uso de drogas, que existe, eu acho que desde que a humanidade existe, e como é que você lida com isso? De maneira que você possa reduzir riscos e danos relacionados a esse uso, mas não só ao uso, né? Mas como as políticas de drogas vão influenciando, né, na nossa vida. E, enfim, a primeira vez que redução de danos aparece como um conceito é em 1926, no relatório Holston, que é da Inglaterra. E aí, anos depois, nos anos 70, 80, que se tem um grupo de pessoas que são usuárias que começam a reivindicar como é que elas podem cuidar do uso de drogas delas sem ser necessariamente com a abstinência. Então, começam essas primeiras ações de redução de danos na Holanda. E aí, aqui no Brasil, no final dos anos 80, né? Como o Zeca já falou, em Santos. E também existe um programa, né? O primeiro programa oficial de redução de danos em Salvador, mais ou menos na mesma época. Interessante, mas nessa época que começou a ser usado na Inglaterra, em 1929... 26. 26, Já era para esse contexto, já? Já era para esse contexto, mas ele era um relatório muito médico, então acho que o conceito de redução de danos, né, como a gente pensa na redução de danos para além da saúde, é uma coisa bastante construída desde os anos 80. Eu acho importante também relembrar a história de Brenda Lee, que ela sempre é muito apagada, né, na história da redução de danos. E ela tá em 85, já aqui na casa de apoio, né? Da redução de danos e da saúde, né? E da saúde. Muito apagada. E é isso, né? Acho que é importante a gente relembrar também esse lugar da travesti, né? Como pensar a redução de danos para além só desse lugar da formalidade, né? Porque eu percebo muito que a redução de danos, ela não é só acadêmica, né? Acho que atualmente ela anda mais nesses espaços, né? A gente anda discutindo mais sobre redução de danos em alguns espaços de estudo, mas a redução de danos é da rua, né? Ela vem da rua e é pra rua, se a gente parar pra ver, é um conceito popular, né? Sim. A construção de uma coisa de saúde como foi a construção do SUS, por exemplo, que movimentos populares que foram pressionando para que o atendimento fosse cada vez melhorado, né? Agora, assim, eu penso, no que diz respeito ao conceito de redução de danos, que é uma coisa, como tudo na vida, está contrapondo a alguma outra conceito ou modo, né, de vida que o varia, né?
E assim, é uma coisa que me surgiu agora. Mas sempre teve presente nas discussões aqui no Edilei também, porque existe um projeto para redução de leis, porque existe um projeto equivocado, né, que é da guerra às drogas, que a maioria dos estados aí que lidam com esse tipo de problema em toda a parte no mundo, lida isso de modo muito, é quase que um consenso aqui, né, de se a gente poder viver numa sociedade que tenha liberdade de expressão e que tenha uma democracia não tão alicerçada ou em vias de alicerçar ou já alicerçada, essas coisas serem discutidas com mais veemência mesmo, né? E não quando tem muita coisa. Nossa, quantas vezes eu vi, né? Gente muito ignorante falando, mas é de lei? Imagina que esse cara faz apologia ao uso de drogas, cambada de vagabundo. Então, são coisas que vêm do outro lado, mas de uma formatação de pensamento tão equívoca e ignorante que não colabora muito, né, com a redução de danos. É nesse contexto aí. Como você conheceu o Edilei? Assim, qual foi o ponto de partida para você começar a frequentar o Edilei? Porque quando você está no abrigo público aqui em São Paulo, você está desempregado, longe da família. Normalmente, às vezes, sua estima vai lá embaixo. E aí, os abrigos, assim, são abrigos noturnos, né, que tem o financiamento da SMADES, da Secretaria Municipal de Assistência Social, com convênio com a tal das OS, né, que é as organizações sociais que fazem a administração em troca da prefeitura repassar a verba para eles fazerem essa administração. O que eu vi ao longo do tempo que existe de fato é uma indústria da miséria mesmo, né? Mas aí quem me levou pro Edilei, o cara chegou e falou: mano, você não teve porra nenhuma pra fazer hoje? Eu falei: tá embaçado, né, mano? Ou só na boca de rango aí, não tinha vendido revista e tal. Vou almoçar e aí, né? E pra cuca, o que faz? Aí ele falou: tem um lugar lá, vamos lá? Eu falei: vamos. Aí entrei e tal. Aí vi uns bagulho, assim, vi uns livros que nem tá aí e tal. Aí uns lances de próteses, de um pênis, de uma vagina, de um feto humano. Eita, como que é? Tinha isso? Gente! Fiquei sabendo que tá guardado. Que interessante! Não, conheci o Tiga, conheci o Bruno naquela época, né? E aí, aos poucos, frequentando a convivência era legal naquela época. O cara todo dia, tal. Né? Então, assim, pra pop rua, para quem estava, a quem o Estado pode oferecer, que é um abrigo público, para você pernoitar à noite, acordar, tomar o seu café e área, isso domingo a domingo, faça chuva, faça sol, chova canivete, e às vezes, né, você acorda, sei lá, domingo de manhã, 5h30, você é obrigado a zarpar do abrigo, aí tá aquele dia em São Paulo que parece que é o Independence Day, né, aquele cinza assim, né, que quando chega o disco voador assim, aí começa a chover, você vai, cara, pra onde eu vou, né? Eu vou ficar na escadinha do Brás lá, esperando o primeiro boteco fazer a abertura matinal de domingo, a primeira missa do dia. Ver umas pingas com limão aí, né? Eu vou fazer. Aí, nesse contexto aí, eu tava vendo que eu tava descambando muito pro álcool, por estar em situação de rua, eu falei, não é por aí. Então, aí eu trombei a Ocas, né? Que é essa revista aqui que eu tenho muita gratidão, porque foi o que me permitiu, durante o tempo de estar na rua, não cair no lado ruim da rua, porque me permitiu ter uma perspectiva de geração de renda, porque numa cidade como São Paulo, se você estiver fora aí do contexto da cidade, você é espichado mesmo, né? E aí eu consegui dar meu solê melhor, consegui viver melhor, consegui ter a tal da autonomia, né? Que muita gente que está em situação de rua acaba não caindo numa coisa que é muito perversa, mano. É uma coisa que é assim, eles te imprimem você viver num tempo que quem tem domicílio é outro tempo. E eles te imprimem a você viver numa condição de te criminalizar por você ter caído nessa situação. Mas enfim, teve outras coisas, né, que eu ia falar do Edilei mesmo, né? No que diz respeito às memórias
de algumas atividades que a gente fez lá, dos outros redutores de danos que eu conheci, a Raona, o João, você lembra o João? Da hora, tem até saudade desse povo aí, mano. Então você gostava de quem mais? Deles ou da gente? Não, eu gosto Não entra tanto nessa. deles, tanto Você vai deles decepcionar. quanto de vocês. Zeca foi político na resposta. Não sei, tem uma memória afetiva com esses povos. Quem tá você presente aqui. trabalhava melhor? Eles ou nós? Não leva a Dani a sério. Não, o que mais me instigava, assim, mas o que mais me instigava era muito que eu cobrava na Ocas. No que diz respeito assim, às vezes os vendedores da Ocas, todo mundo de situação nenhuma, na Pindaíba, ficava brigando entre si, puxando faca um pro outro, por causa de ponto de venda da revista. Eu falei, gente, ó, vocês estão em São Paulo, pô, tem um monte de ponto cultural, tem um monte de campo universitário, né? Então, às vezes, a pessoa tá tão naquele miserê assim, porque, infelizmente, a vida do cara foi um miserê assim, que o cara não tá enxergando, não tá vendo possibilidades. Então, assim, e sobretudo assim, não ficar postergando só para os voluntários da Ocas problemas internos. Esse projeto é para a gente se atribuir e fazer protagonismo dele. A gente, às vezes, não precisa do voluntário, cara. Se a gente pudesse conversar, ter uma civilidade entre a gente. Entendeu? A gente mesmo tocava, a gente vendia, a gente produzia. Né? Claro que precisava mandar a revista para a gráfica, ter computadores aqui, como a Rede Rua podia subsidiar isso e tal, né? Mas dentro desse protagonismo no que diz respeito assim. O Edilei precisa de redutores de danos, precisa de gente que frequenta no que diz respeito a fazer o trabalho que fez. Mas por que também não ter um protagonismo de quem está fazendo uso do serviço? Né? Não digo que não tem gente que tem. O Rogério é um sujeito maravilhoso que eu conheci nos primeiros dias que eu fui no Edilei, né? E entre outras pessoas que eu conheci. O Carlão, porra. Carlão. Né? Que tem bom lugar aí. Mas o Carlão também, ele tinha, né? Apesar dos problemas que ele tinha acho que de nascença mesmo, no que diz respeito à cognição, essas coisas, você perguntava a agenda, mano, era impressionante. Você perguntava na agenda do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, ou da luta antimanicomial, ele sabia de cabeça, ele te falava. Eu cheguei a vender Ocas trombando o Carlão num domingo de manhã chuvoso, aqui em São Paulo. Eu trombo o Carlão no metrô, você tá indo pra... Arrumar o boneco. Ele falava assim. Eu tô indo lá na Armênia lá. Mas o que você vai fazer na Armênia? Vai na feira da Cantunta lá, tomar sopa lá nos bolivianos? Não, vou lá na reunião Não, a voz dele, né? Vou lá na reunião lá da saúde mental. E ele sempre fazia, né? Ele divulgava a reunião da saúde mental no Edilei, divulgava a convivência do Edilei nas reuniões de saúde mental. Mas o Carlão era maravilhoso. Tem intersecção dessas coisas. A gente tá... Eu comecei a entender, assim, o que é o dia 18 de maio, né? É um dia da luta antimanicomial, mas tem um histórico também, né? Sim. Tem todos uns coletivos que existem, que a gente nem sabe numa cidade do porte de São Paulo, a gente não sabe que existe. Eu, por exemplo, assim, no último 18 de maio ali no vão livre do MASP, a Grácia falou, ó, tem um povo que quer falar com o trecho, e os caras são do coletivo, que é ligado a alguns CAPs da região da Lapa, e chama Loucomotivas. Eu achei o nome Loucomotivas, tal. Então, assim, é puxado por duas profissionais lá, assistente social, coisa, que eles fazem um trampo também para não ter só esse subsídio de alguém que está sofrendo transtorno psíquico em São Paulo, seja qual for, não ter a percepção só de ter aquele lugar, de ser aquele esquema de uma consulta com um psiquiatra, te medicar, né? É tipo a Rita Van Hunt, né? Que ela fala nos coisas. Que merda de vida que a gente vive, né? Porque você tá desempregado, tua mulher te deixou, aí você, porra, fica, né? Se tu vai no psiquiatra. Ah, que legal, só no psiquiatra. Aí o cara vai te dar uma receitinha, porque é assim mesmo, meu filho. Garantia trabalhista já era. Férias, daqui a pouco já é, né? Então ela fala, o povo tá muito, né? Estão se fazendo lá no Congresso um monte de merda no que diz respeito a tirar até a garantia de trabalhador mesmo. Se marcar, se depender da bancada lá, que a gente sabe qual é, que tem lá no Congresso, os direitos trabalhistas vai pro saco mesmo, como já foram alguns
né? E a gente tá levando tudo na moral, tal, não sei o que lá. Mas quando o bicho pega mesmo, o que a gente vai fazer? Sim. Porque para tirar, eles tiram na canetada. E para reconstruir o que nossos antepassados conseguiram lutando por direito trabalhista. Zeca, posso te complementar numa coisa? Ou vocês querem? Não, vai lá. Não, porque eu tô pensando em muita coisa aqui conforme o Zeca tá falando. Então fala que eu já falei. Não, porque eu acho que quando você falou, né, sobre o protagonismo das pessoas que são, né, diretamente afetadas por essa política de drogas, né, eu acho que é por isso que a gente fala que não é só sobre ser usuário, né, é sobre você ser afetado de várias formas. Então, eu acho que também faz parte de você pensar em política de drogas quando a sua vida tá uma merda, e aí o psiquiatra vai lá e, não, toma esse remédio aqui. O remédio é o quê? Se não uma droga, né, também. Anestésica, né? Também. Pois é, e aí é isso, né? A gente fala, né, o que é redução de danos, o que não é redução de danos é só sobre a droga, né? Então, essa coisa de dizer, né, tipo, só não pode usar, vamos proibir, então você só faz mal, droga faz mal pra você, qualquer uma, quer dizer, né, algumas drogas são proibidas, né? Se a gente for pensar em açúcar, café, Não, sim, né? claro. Álcool. Mas aí, né, tem algumas drogas que são ruins pra você, mas você tem que parar com outros remédios que às vezes te fazem muito mais mal do que, tipo, você fumar seu baseado. Mas, quando você tá falando, né, de construção de políticas mesmo, né, acho que existem várias iniciativas, né? O Adley é uma organização da sociedade civil. Eu achei muito bom, Astrid, que você falou sobre a Brenda Lee. Eu acho que existe essa luta que ela não pode ser apagada, ela tem que ser lembrada o tempo todo, mas também da gente reforçar, né, esses marcos, né, tipo Salvador e Santos, enquanto iniciativas de política pública, porque eu acho que é sobre isso também que tem a nossa luta, né? Acho que existe todas as iniciativas que dependem, que às vezes elas inclusive são muito criminalizadas, perseguidas. E por isso que a gente também lutar pela redução de danos, ser uma diretriz de política pública e ser uma política pública, é muito importante, porque a gente teve, né, em 2019, uma nova política sobre drogas que excluiu redução de danos e que colocou a abstinência como a única possibilidade de você lidar com drogas, né? E aí é isso, né? A redução de danos, ela não é contra a abstinência. A abstinência é uma possibilidade se ela fizer sentido, se ela for possível para a pessoa naquele momento. Mas aí só por isso retomando, né, o que o Zeca falou de protagonismo. A redução de danos, ela tem que ser um horizonte, né, uma ótica do cuidado que você vai fazer na possibilidade que você tem nesse momento, né? Às vezes não é sobre o que você está usando e está te fazendo mal, é sobre a sua vida, que você não tem nenhum outro direito que está sendo garantido, né? Tipo, Zeca, você está falando aqui várias coisas, né? Sobre você ser chamado no abrigo como um número, né? Você não ser respeitado, você não... Às vezes, você estava me contando mais cedo, né? Sobre você precisar de um abrigo, você ligar no 156 e nunca chegava... A perua. Então, assim, como que vão falar pra você que o seu problema é álcool, o seu problema é o uso de droga? Não é isso, né? Seu problema são outros direitos que não estão sendo garantidos. A gente sempre, assim, em São Paulo, a gente sempre teve uma coisa que, pelo resultado das urnas, o estado de São Paulo é um estado conservadoríssimo. A cidade de São Paulo é uma cidade conservadoríssima, apesar, oxalá, das diferenças todas que São Paulo comporta como uma coisa cosmopolita, tipo a cidade de Nova York, sei lá, as grandes cidades do mundo. Mas assim, a sociedade em geral está muito apática. Eu acho que a gente sofreu muito, assim, isso foi para o campo político, com toda essa, eu digo, um chute no saco mesmo e um soco no estômago junto. Passar por essa pandemia sanitária foi uma coisa de doido, que a impressão que tinha que quando eu estava na casa do meu irmão mais velho, que eu fui para lá nesse período, a impressão que dava, quando não tinha vacina, você botasse o pé para comprar pão na padoca, você ia desintegrar, né? A impressão que, como foi noticiado, a pandemia e tal. E depois vem o governo Bolsonaro, né? Que até o Zé Simão brincou, né? Com a situação, porque o mundo todo está frequentando um vírus, o Brasil 2, né? Junto com, né? Que é um cara totalmente, né? Não preciso me estender em relação a isso. E aí tem uma apatia pelo outro que a gente está perdendo,
que faz parte dessa coisa, né? Infelizmente faz parte de todo esse contexto que a gente está vivendo, até da ascensão e agora está alicerçado o neoliberalismo no mundo, né? Que deram muita força às empresas, ao setor privado, o trabalhador que se foda mesmo, né? O trabalhador perdeu muita força também. E nesse contexto, as pessoas vão se defendendo como pode. Mas às vezes se defender como pode, legal, mas você não precisa passar por cima do outro. Acho que aproveitando, né, toda essa história que vocês comentaram, acho que fica a questão assim, tipo, como que é colocar a redução de danos na prática? Pode, aí vocês verem quem vai falar, porque eu acho que é uma pergunta aberta, assim, pra gente refletir, né? Porque acho que tem a teoria da redução de danos e tem o que realmente dá pra ser feito, né? Uhum. Tem o ideal e o que a gente faz. Bom, eu gosto de pegar exemplos, cara. Eu não conheci o Dentinho. Eu ouvia falar do Dentinho. E não é só pelo fato de vir do segmento de rua também, não. Mas eu vejo o Dentinho em vários posts do Instagram que vocês fazem, tipo no Sesc 24 de Maio, no lance lá do Comitê Pop Rua, ou mesmo numa faculdade que vocês foram, na Cruzeiro do Sul, né? Que teve um evento e tal. Dentinho famoso. Aí foi falar de redução de danos e tal. E o Dentinho manda muito bem, assim, né? Ele tem umas sacadas ótimas, assim, né? A gente é tão conservador, o pessoal tá tão conservador, a sociedade assim, que quando passa na Cracolândia, que a Dani fala muito, só vê a cena de uso. Só vê o uso. Mas é muito limitado, é muito parco, é muito miserável você só ver o uso. Tem um contexto todo ali. Mas acho que a redução de danos, ela vem disso, né? Porque acho que a prática é o que traz a redução de danos, na verdade, né? Acho que ela é muito mais... Né? Você falou sobre a academia, né? Sobre a teoria, mas eu acho que ela é muito mais a prática, mas na verdade. Esse lance da prática, que eu achei genial uma vez quando a Raona chegou, eu estava lá na convivência. Boa tarde, Zeca. Oi, boa tarde. Ô, Zeca, vamos lá pra Craco, que aí tu vai fazer uma festa junina. Hã? Eu falei, né? Pô, como assim, ô Raona? Você tá afim de, Zeca? Vou. Aí vamos, então. Então, aí chegamos ali no fluxo. Ela já tinha, enfim, no trabalho que se faz no campo, né? Aí já tinha as pessoas e tal. E eu vejo a Raona, ela carca batom no lábio dela e pega os caras e mete um beijo assim, tal. Os caras aqui. Aí o Bruno, não sei se foi o Bruno, o Tinga, né? O Tica, levou uns chapéus de homens, né? De coisa, começou a municiar os caras lá para ter de fato uma quadrilha, sartaram com 2 caixas de som e começou no. Eu olhava tudo assim. Esquisito, não é? E não é que tá tendo, né, mesmo uma coisa, né? Então eu fico imaginando, psicologicamente, cara. Outro dia na convivência aqui do Museu da Língua Portuguesa, tinha um sujeito que tava lá na ilha, sabe? Quando você atravessa de uma coisa da outra. Eu cheguei nele e falei, mano, você não quer ir num lugar assim, assado? Aí depois ele entendeu, né? Quando ele chegou lá dentro, o cara tava maltratado, fedido e tal, mas enfim. Tava meio mundrungo mesmo, porque tá na rua e tal. Aí, deu 10 minutos, a gente tava jogando dominó. Eu percebi cognitivamente que ele tinha melhorado excepcionalmente, assim. Alguém tinha ouvido aquele cara, alguém tinha afirmado a existência dele no mundo. Sabe? Porque tem isso, as pessoas estão numa situação muito exposta, né? Que é isso, completamente exposto. Mas completamente invisibilizado porque não convivem com o restante da sociedade. E a convivência é uma coisa, uma prática do nosso trabalho. Então eu queria perguntar para vocês o que é conviver, e como a convivência, quais impactos que elas geram em vocês, assim, e nos outros conviventes, assim. Posso compartilhar um pouco de quando a gente teve uma frente, né, um núcleo sobre mulheridades no Edley. Acho que vai dar um pouco para falar sobre a convivência, que foi uma experiência muito interessante, assim. Eu entrei no Edley em 2018, e aí em 2019
Enfim, eu entrei na comunicação, mas eu participava da convivência, eu estava no mesmo espaço, enfim. E aí tinham algumas mulheres na equipe e a gente começou a conversar sobre só chegar homem cis, homem hétero na convivência, né? E aí a gente discutia muito sobre será que não tem mulheres que usam drogas e vêm para convivência? Ou será que, né, dá pra gente pensar em como é que tem esse acesso, né? E aí a gente falou, bom, vamos tentar fazer uma convivência só de... E aí foi isso, né? A gente foi conversando, fazer uma convivência só de mulheres. Aí vamos pensar em mulheridades, porque a gente pensa em mulheres cis, mulheres trans. Aí a gente, com o tempo, foi pensando em mulheridades e dissidências, para pensar em pessoas não binárias também, em homens trans. Mas, enfim, a gente foi pensando um pouco, né, em como é que a gente fazia uma convivência que fosse um espaço seguro, que fosse um espaço legal para pessoas que não sejam apenas homem hétero cis. Então, a gente fez uma primeira convivência de mulheres e foi muito doido, assim, porque vieram um monte de mulheres cis, mulheres trans, e a gente tava fazendo, como é que chama? Mandala. E aí era só, tipo, essa era a proposta de atividade, mas enquanto a gente estava fazendo mandala, começou a surgir um monte de assunto que passava muito pela pergunta, né, de por que não cola na convivência, né? E aí muito sobre, nossa, eu não me sentia à vontade para falar sobre uma violência que eu passei, eu não, né, e aí foi uma outra falando, nossa, eu também passei por isso, nossa, porque aí eu fui internada, e aí fiquei sem a guarda da minha filha, e foi, sabe, foi tipo, surgindo muito assunto, e a gente falou, bom, vamos então continuar fazendo uma convivência, né, separada, e aí isso, claro que surgiram várias discussões, né, sobre por que a gente não consegue falar com todo mundo, se a gente esses espaços seguros, tem pessoas cis, pessoas trans, mulheres, homens na equipe. Só que aí a gente entendeu a importância dessa convivência que fosse pra gente falar sobre assuntos que nem todo mundo estava seguro para falar em outros espaços. E aí disso a gente começou a pensar em campos que fossem específicos, a gente começou a pensar sobre insumos, né? E sobre, no final, que a redução de danos começa com essa criação de vínculo, né? E aí, quando a gente fala sobre o trabalho entre pares, sobre como é que a gente consegue transformar esse vínculo para transformar uma realidade que, às vezes, a pessoa não está confortável, né? E aí foi dessa experiência que a gente fez, então, de fazer as reuniões com as redutoras de danos do Edley, com as conviventes do Edley, e foi daí que a gente começou a pensar, por exemplo, nas calcinhas e nas calcinhas de Aquendá como insumos de redução de danos. Porque aí a gente viu que isso foi criando mais vínculos, né? Conforme ia fazendo os campos, conforme a gente ia fazendo essas conversas, e disso a gente conseguiu pensar em redução de danos relacionados a como que eu posso falar, assim? Porque não é só sobre o uso de drogas de uma mulheridade, né? Mas é sobre também como que o acesso delas a direitos. E aí a gente pensou muito sobre, por exemplo, acho que vocês, lógico que vão saber muito mais falar do que eu, mas sobre acesso a serviços básicos, né? Sobre fazer uma consulta no ginecologista sendo um homem trans, né? Sobre procurar um atendimento para PrEP, PEP, né? Enfim, um monte de coisa que a gente foi conseguindo construir junto, né? Então, para mim, convivência parte disso, né? Parte de como é que a gente consegue pensar junto e pensar em construir junto, né, essa redução de danos. Qual a importância de ter pessoas que usam substâncias e que são afetadas mais diretamente pela política de guerra às drogas, construindo, né, a redução de danos e o cuidado, assim, protagonizando? Acho que é essencial, né? Acho que se a gente não faz isso, não é redução de danos. Eu acho que uma das coisas da redução de danos é o protagonismo das pessoas que, né, tipo, acho que a gente tem um histórico muito grande de coisas que são feitas, principalmente políticas, que são feitas de cima para baixo, né?
E aí, por isso que muitas delas não condizem com a realidade das pessoas e não fazem sentido. E até dão errado por conta disso, né? Justamente. Então, eu acho que se você constrói junto, se você constrói pelas pessoas que são as afetadas, a chance de dar certo é muito maior, né? A chance dela fazer sentido. Porque tem que fazer sentido, né? Senão, a gente tem o que tem hoje. E o que é o cuidado entre os pares, assim... Você acha que é importante realmente, assim, você ver pessoas parecidas com você desempenhando esse papel? No que diz respeito à redução de vulnerabilidade delas? É, sabe, por exemplo, você disse o exemplo do Dentinho, né? Que ele começou como um convivente, né? Eu creio que sim. Eu creio que tem um... Quando me perguntaram anteriormente qual foi a primeira vez que você chegou no Edley, a pessoa que entendeu o trabalho, e não só a pessoa que entendeu o trabalho, mas qualquer pessoa que tem situação de rua, você fica tão out da cidade, no que diz respeito a frequentar a cidade de maneira mais prepositiva, naquela parada de tomar uma geral da polícia e ter um lerite no bolso é bem melhor, né? Então, trabalhador e tal. Aí você vai para uma instituição que te respeita, né, que você se sente à vontade, que trata de incidências, independente de quais sejam, da condição humana, né? Mano, é assim, as pessoas, elas vão entender e vão... É meio que eu não sei, posso estar falando besteira agora, mas tem uma simbiose, não é de H que você está aqui ou você está aqui. Porque teve uma simbiose aí que vocês entenderam aquela coisa... Teve uma motivação, né? Aí vocês podiam estar dentro do busão, roubando, matando, não sei o que, mas vocês estão aqui no Edley. Quem não sabe, é isso, né? Nas horas vagas. Nas horas mas vagas. assim... Nas horas vagas eu sou redutor de danos. Felizmente é luz. É luz. Numa sociedade tão cheia de trevas, constituída por ganância, por relações sociais absurdas, de exploração, não raro das vezes, 99,9% das vezes, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, que construamos, né? Acho que é um pouco inverter essa lógica, né, da autoridade no assunto, né? Porque acho que muito quando fala sobre, por exemplo, né, o uso de drogas, e aí a autoridade vai ser um médico, né? E que médico, né? Quem que é médico? Quem consegue ser médico no Brasil? Né? Provavelmente vai ser um homem hétero cis que tem dinheiro, né? Que conseguiu fazer uma faculdade de medicina, exato. E aí, por que é essa pessoa que é a autoridade, né? Pra falar sobre você, pra falar sobre o seu corpo e sobre o seu uso de drogas. Então, acho que pensar na redução de danos é um pouco inverter, né? Qual que é a autoridade? E aí, eu acho que essa coisa do trabalho entre pares é pensando no vínculo, né? Porque aí, só retomando um pouco, né, do que eu falei de pensar em mulheridades, né, e como foi importante pra gente ter esse projeto, porque ele foi nessa construção do vínculo e na construção do cuidado. Mas que não é só isso, né, porque é isso, né, as pessoas, elas não são redutoras de danos bastando com que, né, se eu sou um homem cis, que um outro homem cis fale comigo e pronto, isso é redução de danos, né, o trabalho entre pares, ele faz parte das estratégias de redução de danos, né, então, a gente, inclusive, esse projeto, né, de mulheridades e dissidências, ele foi absorvido pelo Edley pensando nisso, né, então, a gente fez essa experiência, mas existe o vínculo com o Edley instituição e as pessoas que representam elas, né? Então, a gente entender que existem essas especificidades, mas entender que não é só uma mulheridade e uma dissidência que é responsável pelo cuidado de outras mulheridades e dissidências também é muito importante, né? O trabalho entre pares, ele é parte de você pensar na redução de danos como um todo. E aí, acho que é pensar nisso, Zeca, que você está falando, que eu concordo super, né? Que é você entender o mundo que você tá, o que você quer e o que a gente quer enquanto pessoas redutoras de danos, que seja diferente, né? Como é que a gente vai mudando essa lógica e construindo vínculos e construindo cuidado. Acho que pensando... né, para quem tá nos ouvindo, nos vendo, enfim, quem ainda tá começando agora na redução de danos, ouvindo sobre o assunto, acho que é saber como começar, né? Como que inicia a redução de danos? Como que nasce na nossa vida a redução de danos? Nascendo.
Brotou. Simples assim. Um dia tava lá. Não é? Não é? Não é da condição humana? Não sei se é da condição. Não humana. sei. Pode A ser. redução de- Eu lembrei, olha que louco isso daí, é que eu não sei a frase toda, mas quando você abre para ver o documentário aqui, ou o filme Verdade, do Bruno, sempre tem aquelas citações quando você vai ver um livro, tem uma citação antes, né? Sim. Falando sobre coisa que tem a ver com o livro, né? De alguém que pensa tal. Somos nós, mas que pensa bastante e tal. E o Bruno colocou uma citação que envolve a antropologia, que foi encontrado um esqueleto, tipo uma múmia mesmo, que está com... Eu queria até ver se dava para entrar na internet para pegar essa frase toda, porque essa como é que fala? Quando você faz o trabalho arqueológico, isso, obrigado, você faz a escavação, você encontra lá um esqueleto, tem todo o trabalho para datar, mais ou menos de quantos anos atrás, e ela estava com um feto, parece, também. E não sei se era um feto ou era outro esqueleto, mas estava assim, a natureza da espécie humana é do cuidado de um com o outro. Isso desde sempre. Formatações políticas e econômicas que o capitalismo causou, de guerra, de interesse, de coisa, que muitas vezes a gente fala que é uma coisa que vai de contra a redução de danos, porque quem de fato produz apologia às drogas é o capitalismo em si. Por essa coisa absurda, né? De que você... No capitalismo raiz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você compra um carro, eu fico comendo pão com mortadela para comprar o mesmo carro que o teu, porque eu morri de inveja do teu carro. E carro é só um automóvel, que pode ser um Fusquinha, que vai te locomover dali até o Brás, por exemplo, né? Então tem essas coisas todas aí também. Mas né? sabe o que eu acho que é o começo do cuidado? É a escuta. E aí eu acho que a redução de danos pra mim, tipo, pra quem ainda não... Enfim, às vezes acha que não sabe, né? Porque a redução de danos é muito isso, né? Quando a gente vai conversando sobre redução de danos, muita gente fala, nossa, eu já fazia isso, não sabia que era redução de danos. E aí eu acho que a escuta pode ser um bom começo, assim, né? Tipo, escutativa, né? Você escutar direitinho o que as pessoas estão falando, para além do que você acha, né? Para além do que você está disposto a ouvir, às vezes. Sabe um conceito que tinha a Maria Alice Vassimon, que era uma psicóloga, que fazia um trabalho com os vendedores dia de segunda-feira, de manhã, e ela era psicodramatista e psicóloga, e ela tem uns 40 anos de janela, e assim, tô rasgando o pano para ela mesmo, porque infelizmente eu soube que ela faleceu recentemente, de Alzheimer, tinha 84 anos, foi uma das pioneiras que trouxe o psicodrama para o Brasil, né? Então, assim, a mulher não era fraca, não. Aí o Alderon, lá da Rede Rua, propôs, porque ela já trabalhava fazendo formação de funcionários que vai trabalhar na Rede Rua, e ela foi convidada para trabalhar, fazer esse trampo na OCAS, trabalhando justamente a questão do rompimento social com as pessoas. Por que cargas d'água você foi para a rua? Então esse grupo era muito rico, né? Então esse autocuidado, ou melhor, eu sempre achei um conceito, agora melhor pensando, o que ela fazia na reunião, quando a gente tá falando dos nossos problemas, e aí ficava rico, né? Não ficava só com aquele miséria, com a miserê. Ah, pô, você estava no meu ponto de venda? Você vendeu 10 revistas, eu vendi 5 só, tal, não sei o que lá. E aí começava a falar sobre coisas que interessavam, o que aconteceu. Por quê? Porque nada é por acaso. Tem um monte de gente aí que está na rua, não é por acaso, né? Então, assim, um autocuidado de dano. Quando a gente tem aquele miséria humano que a gente não está se contendo com a gente próprio, a gente está com baixa autoestima, aí ela fazia assim, ó. Faz assim, ó. A conchinha com a mão. Faz a conchinha com a mão, vai. Não é mais só apresentador mas sério. né? Bem pertinho aqui no seguinte, ó, Tô fazendo, tá menino. aquele miséria, tá aquele miséria, tá. Não basta ser apresentador, tem que Então, participar. ó, dá uma bicoquinha nisso aqui, ó.
Um beijo? Agora põe aqui. Ai, que Parece carinho! piegas, Lídia, não parece? Não parece piegas? Zeca, você tá fazendo... Olha isso, porque até assim, ó. Não sou pago pra isso não, meu. Não. É verdade. Nossa, senti uma coisinha boa. Acho que a gente tá finalizando o nosso podcast, essa mesa de conversa. E aí, acho que fica a pergunta, né? Pra quem quer conhecer o Edley, Ana Lu, como que faz pra acessar? Só pessoas que fazem uso de drogas que podem estar vindo aqui no espaço? Se ele é aberto, não? Conta mais pra gente. Bom, o Edley é um centro de convivência que é aberto ao público. Quem quiser chegar, pode chegar. O Edley, ele fica aberto atualmente, né? Às segundas-feiras, da 1h30 às 5h, a gente fica na Bela Vista, né? Próximo ao metrô São Joaquim. Na rua Letieri, 65. Acho que também tem todas as informações no site. Todas as nossas publicações, inclusive, estão no site. Quem quiser conhecer mais. Mas fica o convite que é especial, né? Conhecer pessoalmente. Então, toda segunda-feira aqui na sede. E a cada 15 dias, né? Tem a convivência no Museu da Língua Portuguesa, no mesmo horário, que fica ali do ladinho da Estação da Luz. Bloco B. Bloco B. E é isso, gente. A gente vai terminando mais este podcast. E se vocês fossem uma prática de redução de danos, quais vocês seriam? Olha, eu vou falar que eu gostaria de ser, porque eu gostaria de praticar mais. Água, bebam água. Hidratada ela. Ainda mais esse tempo, né? Muito verdade. seco, não chove. Verdade? Acho que eu seria uma piteira. Uma piteira. Piteira, mano? Piteira. Longo. Entendeu? Uma Chato. As pessoas geralmente não querem pôr. Eu tô ficando, eu acho que eu tô ficando muito romantizado. A vida com mais amor, com afeto. Pode ser. E você, gatinha? Eu ainda preferiria dormir, mas também eu procuraria usar uma substância de qualidade. Teste sua Evitando substância. misturas. Isso, testagem. Teste sua substância. Mas preferia dormir mais que testagem. É isso. Se vocês quiserem também deixar suas redes sociais, acho que agora é o momento também do podcast, se divulgar, tá aberto. Quer falar o Insta, Facebook? Então, eu não guardo essas coisas, não. É isso. O endereço. Zeca Low Profile. Você quer deixar algum Insta seu, da instituição, não sei, pra galera acessar? O meu Insta é @AnaSVU, mas o principal é do Edley, né? Tô aqui representando a instituição, @CCEdley. É isso, deixa vocês aqui no comentário também que prática de redução de danos você seria. E se vocês gostaram desse podcast, né, travesti? E se você quer que o Zeca fale quem é o melhor redutor de danos da humanidade?